Santa Casa e você. Apoio Centerlimp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Sicoob, associado a você. Olá, telespectador, olá, telespectadora, estamos no ar, Santa Casa e você. No programa de hoje, vamos saber o que de mais moderno a Santa Casa oferece para os médicos que estão lá salvando vidas. O banco de dados online da Santa Casa, como funciona toda essa sistemática, o mundo está online e a Santa Casa não podia deixar de acompanhar a modernidade. Para a gente saber os detalhes desse novo equipamento, dessa nova ferramenta que está à disposição do corpo médico, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o diretor médico da Santa Casa, Dr. Rogério Dedvits. Dr. Rogério, mais uma vez obrigado, bem-vindo. Você já virou aqui o nosso comentarista de cativo. Laguto, é um prazer estar aqui. Vou precisar de uma carteirinha para entrar direto aqui. Não tem problema. Vamos fazer a biometria já. Biometria. Aí, um prazer estar aqui, muito bom. A cadeira é sua. Muito obrigado. Doutor Rogério, estávamos falando antes de começar o programa, a modernidade, a medicina é um dos campos que mais desfruta dos benefícios dos avanços tecnológicos. E eu queria saber de você como funciona esse banco de dados online da Santa Casa e como surgiu a ideia de se implementar essa ferramenta de ajuda aos médicos do hospital. Bom, a medicina é a ciência das verdades transitórias. Então, costuma-se dizer que quando você termina a faculdade, daquilo que você aprendeu no primeiro ano, 6 anos atrás, talvez 50% já estejam desatualizados. Então, engana-se o médico que acha que ao final dos 6 anos, ou mesmo ao final dos 6 anos de faculdade, mais os 2 a 5 anos de residência, ele já está pronto. Isso não é verdade. O cabedal de conhecimentos muda dia a dia. Às vezes, em uma especialidade surge alguma inovação muito importante, muito até bombástica. Então, se você se baseia no conhecimento dos bancos de faculdade, você fica para trás. E uma das ferramentas mais importantes são as diretrizes. Então, o que é uma diretriz? São as condutas, sejam elas diagnósticas, sejam elas terapêuticas, baseadas na melhor evidência médica naquele momento. Então, os artigos de maior peso, bem conduzidos, as meta-análises que você avalia estatisticamente vários artigos comparando situações, permitem com que você naquele momento estabeleça aqui determinada opção para fazer um diagnóstico e pedir um exame, determinada opção para propor um tratamento ou cirúrgico ou medicamentoso, enfim, é o que há de melhor para aquele paciente. Essa ferramenta possibilita um acesso em tempo real dos membros do corpo clínico da Santa Casa. E como surgiu a ideia de se implementar isso no hospital? O UpToDate é uma ferramenta já bastante conhecida no mundo todo. Eles têm todo um dispositivo de atualização praticamente diário. Eles têm grupos de médicos nas mais diversas especialidades que periodicamente levantam a literatura mais atual, correlacionam com aquilo que já existe para chegar numa conclusão do que é melhor para cada situação. Então, nós tínhamos acesso em São Paulo, alguns hospitais em São Paulo têm, sentíamos imensamente a falta aqui na região da Baixada Santista de ter essa ferramenta à disposição dos médicos e o provedor Ariovaldo Feliciano, a administração da Santa Casa enxergaram a importância de disponibilizar essa ferramenta e ela hoje está disponível a todo o corpo clínico, incluindo os nossos médicos residentes, os nossos capacitandos, os estagiários, aqueles que estão fazendo seu internato no hospital também têm acesso em tempo real a toda essa informação. E como é que funciona na prática essa consulta nesse banco de dados? Na intranet da Santa Casa, qualquer membro do corpo clínico pode, com seu login e senha, todos têm login e senha, podem acessar
a página do UpToDate, fazendo seu login e senha pessoais. Uma vez criado o acesso pessoal, o médico, ou inclusive o residente, ou até o estudante, ele pode, de qualquer computador da Santa Casa ou de qualquer computador remoto, acessar os dados do UpToDate. Você pode, de casa, com seu login e senha, entrar na plataforma e ter um amplo acesso a todas as informações que ali estão. A cada 3 meses, se não for utilizado, tem que fazer uma renovação. É uma renovação que para o usuário final é gratuita e permite a utilização irrestrita do conteúdo que ali está. Dá um exemplo prático do que isso ajuda o médico. Por exemplo, um médico que está num pronto-socorro e atende um paciente, por exemplo, com diabetes descompensado, e ele aprendeu na sua formação como médico, como residente, a adotar uma certa conduta na abordagem do diabetes descompensado na sala de urgência. E ele, de repente, pode ter uma dúvida, mas será que isso que eu aprendi naquele momento é o que realmente está vigente? Do próprio computador onde ele está atendendo o paciente e onde ele está digitando os dados do paciente, ele pode acessar com seu login e senha a página do UpToDate. Ele digita a situação clínica que ele deseja consultar e ele recebe em tempo real, imediatamente, todo o fluxo de orientação baseado nas diretrizes, que são as mais modernas recomendações médicas, baseadas naquilo que há de mais atual e com mais forte evidência. Então, a partir dali, ele vai verificar que um paciente que está em certas condições é melhor conduzido de uma forma ou de outra, e ele vai adotar aquela medida que é preconizada. Na medicina raiz, essa consulta, por exemplo, esse médico ele poderia fazer com algum colega ou um superior, mas ele gastaria muito mais tempo do que se fizesse o acesso no UpToDate. Né? Isso às vezes pode gerar, inclusive, até uma insegurança pelo paciente. Às vezes o paciente, ao perceber que o médico faz uma consulta, ele pode achar que o médico está inseguro. Muito pelo contrário, o médico está procurando alternativas adicionais ao conhecimento que ele tem, no sentido de proporcionar o melhor atendimento possível ao paciente. E uma coisa interessante, uma das ferramentas que essa tecnologia nos permite, não só em relação a opções de escolha de melhores exames diagnósticos, escolha de melhores tratamentos, mas também quando você, por exemplo, deseja utilizar um certo fármaco, uma certa droga, você tem também a possibilidade de, nesse sistema, verificar, por exemplo, todas as interações que essa droga possua. Por exemplo, uma droga que pode interagir com alguma outra que o paciente já esteja tomando, já esteja utilizando, efeitos adversos. Então, para que você administre ou você prescreva uma medicação com segurança, essa ferramenta possibilita você verificar se realmente está seguro você utilizá-la. E é uma ferramenta que dá mais resolutividade, é mais rápido a decisão que o médico vai tomar, independentemente dele ter que fazer a consulta, ele vai ter uma resposta rápida, ele vai poder ter uma ação mais rápida. Em tempo real, então proporciona mais segurança e mais qualidade. Segurança porque você vai estar propondo ao paciente aquilo que há de melhor, né? E você vai estar evitando eventuais efeitos adversos, como, por exemplo, interação de uma medicação nova com a medicação que o paciente já use. Então isso representa segurança e qualidade na medida que você vai estar proporcionando ao paciente o melhor tratamento possível. Para a instituição isso é muito bom, a instituição fica cada vez mais sendo reconhecida como um centro de excelência no atendimento. Essa consulta online versus consulta na literatura que o médico dispõe naquele momento, existe uma defasagem porque, como você já explicou, a publicação física ela também já tem uma defasagem, mesmo sendo a mais atual disponível. Exato. Né? Então, o que já está na prateleira para o médico estudar ou se inteirar mais do assunto, já tem uma diferença em relação ao que já foi descoberto recentemente. Com toda certeza. A forma mais fácil de você acessar uma informação é por meio do livro-texto.
Então, você pega um livro-texto de uma certa especialidade, lá você tem toda a receita de bolo, de cada doença, né? Como que a doença surge, a sua incidência, o quadro clínico, o tratamento, o prognóstico, as sequelas da doença, etc, etc. Só que, veja bem, um livro-texto que chega na mão do estudante ou do residente, ele passa por todo um período de preparação. Então, quem já editou o livro, a gente teve algumas experiências e atualmente nós estamos tendo, inclusive uma, você pede os capítulos, você dá um prazo para que os autores te entreguem os capítulos, alguns são rápidos, alguns demoram um pouco mais, alguns são bem retardatários. Na hora que você recebe cada capítulo, ele vem com a melhor evidência naquele momento. Aí o capítulo é revisado, a provinha vai para o autor e volta, e o livro como um todo volta para o autor para fazer uma revisão, enfim, trocando em miúdos, entre o cidadão te entregar um capítulo atual e o livro chegar na mão do consumidor final, do residente, do médico, do não residente, do estudante, isso pode demorar às vezes um ano. Se é um livro, por exemplo, que foi feito em língua inglesa, ele terá que ser traduzido para o português. Então, além desse um ano de demora para que o livro seja editado e produzido em inglês, você pode chutar aí talvez mais de 6 meses para que ele seja traduzido, validado e impresso em português. Então, um conhecimento um ano e meio depois, muitas vezes é criticamente não mais válido. Então, o livro-texto ele tem uma defasagem significativa. Então, qual é a opção? Vamos entrar em bibliotecas virtuais, Medline, por exemplo, que é disponibilizada aqui no Brasil pelo portal de periódicos, né? Você tem acesso a artigos recentes, os mais recentes e com boas evidências, e muitas vezes esse artigo recente ele traz informações novas em relação ao livro-texto. Ocorre que quando você coloca, por exemplo, diabetes, tratamento na busca online de uma biblioteca virtual, como a que eu mencionei, vem centenas ou milhares de artigos, dependendo do que você escolhe. No momento que você está ali na atuação médica, como é que você vai selecionar no meio de tantos artigos aquele que tem melhor evidência? Você tem acesso a coisas recentes, atuais, porém muitas vezes você tem uma pletora de informações que você fica confuso. Quando você entra no UpToDate, por exemplo, que é essa ferramenta que a Santa Casa oferece, não só é uma informação atual, como é aquilo mais forte em termos de evidência médica. Então você tem uma biblioteca virtual, mas o UpToDate ele é mais resolutivo, ele é mais assertivo. Exatamente. Nessa informação. Cada área da medicina é atualizada praticamente diariamente por um board de autores renomados que revisam cada assunto periodicamente, e surgiu alguma coisa nova com evidência forte, isso é inserido. A gente fala que o papel aceita tudo, né? Então, você quando escreve um artigo, você encontra literatura pró e contra o que você quiser. Você tem centenas e milhares de artigos pelo mundo todo, e alguns artigos podem trazer uma informação que não seja a mais forte, né? Então, a diretriz ela se baseia naquilo que é mais forte do ponto de vista de evidência médica. É a medicina baseada em evidência que é oferecida ao profissional, ao estudante, já mastigado com todo o fluxo de conduta, baseado na melhor evidência vigente. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis.
Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666, WhatsApp 99121-9947 ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. O luto é um momento delicado na vida de qualquer pessoa. Nós, da Santa Casa de Santos, sabemos bem disso. Nosso serviço de luto conta com estrutura totalmente renovada e agora mais completa do que nunca. Planos de cremação com os preços mais justos da Baixada e pagamento facilitado. Serviço de luto e cremação da Santa Casa de Santos. Cuidado, acolhimento e carinho quando você mais precisa. Santa Casa e você já está de volta. Na edição de hoje recebemos o diretor médico da Santa Casa, Dr. Rogério Dedvits, cirurgião de cabeça e pescoço. Dr. Rogério, na sua especialidade, cabeça e pescoço, esse up-to-date, ele também é uma ferramenta útil, importante, tira todas as dúvidas e dá uma segurança maior para o cirurgião e também para o paciente? Nós utilizamos muito na cirurgia de cabeça e pescoço, sobretudo no treinamento dos nossos residentes. Então, por exemplo, se eu peço para o residente fazer uma apresentação da melhor conduta possível em tumores de orofaringe. Então, obviamente, ele vai procurar meta-análises na literatura, vai procurar artigos bem embasados, mas a possibilidade de consulta up-to-date, ela direciona bastante essa pesquisa. E a receita de bolo básica ele já vai encontrar ali porque é uma informação bastante atualizada. Então eu vejo uma importância muito grande dessa ferramenta, não só na parte assistencial, quando você eventualmente quer consultar alguma situação, sobretudo em doenças mais raras, em que você às vezes pode precisar rever algum conceito, mas eu vejo como uma importância muito grande também na educação médica. E a Santa Casa é um centro de muita tradição, já de décadas em educação médica, né? Já formou centenas e centenas de médicos na especialização. Hoje recebe também alunos de faculdades, já há muito tempo, aliás, não hoje,
E aí você dispor de uma ferramenta dessas facilita muito o acesso de quem está em fase de formação. Torna o acesso à formação muito mais confortável. Eu estava lembrando contigo, eu fiz meu mestrado em 95. Eu defendi o mestrado, quer dizer, já tem bastante tempo. Naquela época, nós fazíamos o levantamento de literatura literalmente no braço. Tinha aquele índex médicos, né? Que eram livros gigantescos que a gente ia na biblioteca virtual lá em São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, na Bireme, né? E levantávamos folha por folha. Aí nós escolhemos os artigos, vinham os periódicos, nós íamos xerocar os periódicos. Aí o Bedel lá do setor via quantas cópias, se você pagava e levava. Quer dizer, hoje você faz isso sem sair de casa. Então, o acesso à informação hoje ele é muito mais confortável. Até que ponto esse conforto é bom ou não para o profissional, para a formação do profissional? Porque diz o ditado que tudo que vem fácil vai fácil. A gente não sabe dar o valor da conquista, de você obter aquela, enfim, uma vaga na faculdade, um emprego, uma viagem, enfim. Tudo que a gente sente o quanto foi duro, o quanto foi difícil, a gente dá mais valor. Tem esse mesmo paralelo nessa situação da medicina? Pois é, eu sou da geração que sentia muito prazer, e ainda sinto, de pegar um livro na mão, de pegar um jornal na mão. Isso é muito bom. Sim. Né? Infelizmente as livrarias estão terminando, mas quando eu trabalho em São Paulo nas quartas-feiras, nas quintas, às vezes, perto da Paulista, o Sala das Clínicas é perto da Paulista, às vezes eu ia na livraria grande lá da Paulista e ficava folheando, queria alguma coisa específica, algum livro de idioma, culinária, qualquer coisa. Então você tinha aquele prazer de ficar folheando, escolher o livro, isso acabou. Hoje a gente pergunta outra coisa, como é que eu conseguia viver sem ter um iPhone na mão, né, um smartphone na mão? Eu viajei agora recentemente para o exterior, eu estava vendo a minha média de utilização durante a viagem do telefone foi na faixa de 5 horas na internet. Tinha situações até por resolver ou por auxiliar aqui na Santa Casa, coisas de nível pessoal, coisas de consultório. Aí você se pergunta, como é que nós fazíamos isso há 10 anos atrás? Só que nós fazíamos, eu acho que não éramos menos felizes, né? Mas hoje a tecnologia ela está aí para nos ajudar. Seria a mesma coisa que a gente ser saudosista e não reconhecer, por exemplo, o poder que uma vacina tem hoje. Você tem vacina hoje para todas as coisas. Antigamente se morria de doenças que hoje não matam mais ninguém. Então, isso exige uma adaptação. Claro que o excesso de facilidade pode gerar um excesso de comodismo. Realmente é uma realidade. Porque essa pergunta vem em função do seguinte: até que ponto essa facilidade que a modernidade nos dá, nós corremos o risco de receber um prato feito? E aí o prato feito que eu quero dizer é a gente não ter a pesquisa. A gente vai lá no livro, a gente olha, puxa, mas tem algo mais aqui. A partir do momento que você pede um determinado assunto, aquilo não pode vir exatamente do jeito que você perguntou e você não tem outras opiniões ou outras vertentes para você confrontar e aí tirar, realmente, era isso que eu estava procurando, ou isso que me veio também está me deixando uma dúvida, eu vou procurar numa terceira opinião. Então, você tem que ter um conhecimento prévio, minimamente básico do assunto, para que quando você lê uma informação, você a questione, se é uma informação adequada, se ela vai contra o que a literatura que até então você consultou havia mostrado. Então, essa coisa do questionamento é essencial. E realmente, quando você tem muita informação fácil, a questão daqueles telejornais que passam informação, te metralham, não te dão tempo de refletir. É uma informação atrás da outra e já vem a próxima. Isso é uma forma até de lavagem cerebral. Você não para questionar se aquilo é real, se aquilo é verdadeiro, se aquilo vai de encontro ao encontro daquilo que você pensa, dos seus valores. E na medicina não é diferente, né? Então, realmente, você tem que ter um conhecimento prévio para que diante de uma informação você possa confrontar. Obviamente, se você está diante de uma diretriz que foi elaborada por grandes especialistas, se você está diante de um up-to-date que também é elaborado por um time forte de especialistas, é uma informação segura. No entanto, você tem que questionar
considerando o conhecimento prévio que você tem. Então, o conhecimento adquirido continua sendo de suma importância para esse profissional ser um profissional diferenciado. Sim, mas também tem a contrapartida disso aí. Você, a partir de um conhecimento adquirido, você não ter elasticidade para absorver novos conhecimentos, novas tecnologias, mudanças de paradigma. Você aprende uma coisa de uma certa forma, até uma medicação que você aprendeu a usar na época do internato, você adquire aquilo como uma verdade universal e você vai continuar utilizando aquilo ad eternum. Se você não tiver uma cabeça aberta também para receber novos conhecimentos, você fica para trás. A gente pode dar um exemplo, os procedimentos quimioterápicos, eles sofreram uma evolução enorme. Nos últimos 10 anos, havia procedimentos que o câncer era retirado e não havia uma continuidade ali na terapia, na quimioterapia. É um exemplo do que você falou? Olha, sim, eu vou te citar, eu vou ainda restringir um pouquinho mais o exemplo que a gente já chegou recentemente a encontrar. Melanoma, que é um câncer de pele bastante agressivo. Existem quimioterápicos e imunoterápicos hoje que conseguem dar uma resolutividade que há 15 ou 20 anos atrás a gente não poderia imaginar, né? Eu quando fiz minha formação, meu treinamento cirúrgico, já tem uns 30 anos, melanoma é igual cirurgia radical, ainda obviamente uma doença de tratamento cirúrgico. Porém, o fato de você contar com quimioterápicos, com imunoterápicos novos no arsenal e com todo o estudo já acumulado de toxicidade, de efeitos colaterais, permitem que você considere essas opções hoje como opções bastante interessantes no tratamento. A gente tem pacientes com resultados absolutamente surpreendentes. Que se não houvesse essa evolução nesses procedimentos, ele estaria fadado a ter uma... Olha, o primeiro autor que surgiu com a ideia de fazer uma quadrantectomia para câncer de mama, eu acho que muita gente chamou de louco. Então se fazia uma mastectomia radical, remover a mama inteira para tratar um câncer, às vezes, não tão agressivo, não tão avançado. E hoje você faz uma quadrantectomia, uma cirurgia bem menor, muito menos agressiva, com resultados oncológicos iguais. Então, mas eu aprendi a fazer há 50 anos a mastectomia radical. Sim, mas você não vai continuar fazendo mastectomia radical. Outro exemplo, cirurgia de vesícula, né? Começou a ser feita a cirurgia por vídeo, eu estava no meu R2, no Hospital das Clínicas. Então, muita gente olhava aquilo com um certo desdém ou com uma certa desconfiança. Hoje, os casos que têm cirurgia aberta para o tratamento de doenças da vesícula são casos de exceção, que você tem que converter, uma colecistite aguda, alguma situação de maior complexidade. Mas hoje é absolutamente natural que alguém que vai operar sua vesícula, que o faça por vídeo. Então, se nós não tivermos essa visão de que as coisas mudam e se modernizam, nós ficamos para trás. Rogério Dedivitz, muito obrigado. Nosso tempo acabou. Nosso decano aqui do Santa Casa e você, o dono da cadeira, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Guto. Vai voltar mais vezes porque temos assunto aí a valer para conversar. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Centerlimp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Sicoob, associado a você.